Bom, que o mercado de bicicletas cresceu muito no último ano é inegável, né? A gente já vem falando muito isso aqui na escola. E para quem quer começar a pedalar, logo surge uma opção, a bike seminova. Será que realmente vale a pena? Será que vale o investimento? Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher uma bike seminova? Se você tem essas dúvidas, fique com nós até o final do vídeo e descubra tudo sobre o assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, a gente vai direto ao ponto hoje sem muita enrolação. Na hora de comprar uma bike seminova, o que você precisa ver? Quais são os cuidados que você tem que tomar? Já elencou alguns pontos aqui que eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês na hora de fazer essa escolha. Primeiro de tudo, a gente vai falar a respeito do quadro dessa bicicleta aqui. O quadro ele é muito importante na hora de fazer a sua escolha. Você precisa analisar vários aspectos nele, como o seu estado geral de conservação, se ele apresenta algum ponto crítico onde você pode achar ali que talvez tenha soldas, alguma coisa aparente como rachaduras, trincas, algo nesse sentido é muito importante de avaliar. O que a pessoa fazia com essa bike também é muito importante, né? Existem então vários tipos de uso, né? Tem aquelas pessoas que usam mais hardcore mesmo, né? Que são o cara que pedala direto, com bastante frequência, mas também tem aquela pessoa que pedala de vez em quando, acaba usando pouco a bicicleta, é aquele ciclista mais esporádico. Então é bom, se você puder, conseguir averiguar essas informações, vai ser muito útil nesse ponto. Opte também por empresas que são mais fáceis de revender depois, bikes mais conhecidas, né? Quadros assim de marcas muito desconhecidas depois se torna difícil na hora de fazer uma revenda. Pode ser que você não pense em fazer a venda da sua bicicleta agora, mas futuramente você pode vir a querer fazer um upgrade, pode vir a querer fazer uma atualização da sua bicicleta e aí você pode sofrer um pouquinho na hora de revender ela se ela for de uma marca muito desconhecida. Uma marca muito xing-ling, né? Comprou porque quis? Não tem garantia. Vamos falar então um pouco a respeito dos componentes. A transmissão basicamente é a alma da tua bicicleta, né? Esse é o ponto mais importante aí que você tem que se atentar no primeiro momento. Também é o ponto que é onde a gente vai ver mais desgaste. O primeiro ponto a ser avaliado é o desgaste da sua corrente. Para isso existem ferramentas, né? Como a ferramenta TLN CN42, que é uma ferramenta que se utiliza para fazer a medida do desgaste da tua corrente. Então você pode utilizar ela para fazer o processo de leitura e ver quanto de vida útil tem nela ainda. Normalmente a corrente é o primeiro item que gasta com um pouco mais de frequência. Porém, né, se o dono não foi cuidadoso, o cassete também tende a apresentar desgaste. Então é um ponto muito importante de ser atentado, né? Como é que está a situação geral do teu cassete, se os dentes dele não estão muito arredondados. Isso normalmente é sinal de desgaste, né? Em vez de ter aquela ponta bem desenhadinha, ele já está com aquela ponta meio acabada, meio como se tivesse desgastado mesmo, né? Atualmente, alguns modelos de cassete permitem que você faça a substituição só de alguns cogs, não precisa trocar a peça como um todo, né? Então isso acaba se tornando um pouco mais fácil, um pouco mais barato de fazer manutenção. Porém, um ponto importante a ser citado é que uma corrente ela possui um determinado ajuste. Então você tem que entender que esse ajuste ele está adequado a um cassete, né? A partir do momento que tu troca a corrente, se o cassete não está de acordo, o seu desgaste está muito grande, a corrente nova vai fazer com que as marchas pulem. Então é importante atentar a esses pontos, né? Então às vezes tu vai ter que fazer a substituição de corrente e do cassete também. Dependendo do grupo, pode se tornar um pouco mais caro. Outro ponto que você pode sondar com o antigo dono é as revisões. Normalmente uma pessoa que é cuidadosa sabe quando que foi feita a última revisão, sabe quando que foi feita a última troca de componentes. Para bicicletas, principalmente de mountain bike, isso pode ser um ponto bem crítico, né? Muitas vezes visualmente, externo, está muito bonito, está muito bem limpo, bem organizado, porém o uso em locais como barro, trilha, lodo, fazem com que entre muita sujeira para dentro do quadro. E isso tende a destruir movimento central, movimento de direção. Se o cara lava ela da maneira errada, também pode ser um problema muito prejudicial, porque acumula água dentro da bicicleta e essa água faz com que os componentes se enferrujem por dentro. Então uma revisão geral é indicado sempre ser feita pelo menos uma vez por ano. E quando eu falo de revisão geral é desmontar toda a bicicleta e checar todos os componentes, um por um, né? Então a parte de componentes internos sempre é importante dar uma checadinha para ver como é que está o estado geral de conservação deles. Isso tu não consegue ver visualmente, tá? Isso é importante que tu converse com o dono e cheque quando que ele fez a última revisão, quando que ele fez a última troca de componentes. E essa informação normalmente quem é cuidadoso sabe. Outro ponto que você pode atentar é o estado geral do disco de freio. Normalmente um disco de freio de procedência informa no próprio disco qual que é o limite de desgaste que ele pode ter. Como é o caso desse disco que eu trouxe aqui para a gente ver, né? Ele tem aqui então a informação dizendo que ele tem que ter 1,5 polegada de espessura.
Isso com um paquímetro, a ferramenta que tu vai usar para fazer a medida dele, vai te informar ali o quanto que ele ainda tem de vida útil, né? A partir desse ponto, você já teria que trocar o rotor, então você tem que atentar nesse ponto também. Outra questão que você pode analisar é a cor dele. Se o rotor tiver com uma cor muito azulada, aquela cor de metal que esquentou demais, que aqueceu demais, pode ter comprometido o sistema de freio. Isso ocorre quando alguém freia por muito tempo em uma descida muito longa, então superaquecendo o sistema. Então acaba prejudicando tanto a pastilha quanto o rotor. Normalmente é necessário fazer a troca de todo o conjunto. Atente também a vazamentos, né? A parte da suspensão não pode apresentar vazamentos, a parte de excesso de óleo, principalmente nas canelas da suspensão. Um pouco de óleo ali até é normal, pois afinal de contas é uma região que precisa de lubrificação. Porém, excesso é ruim, né? Então muito excesso significa que tem alguma coisa rompida ali dentro que está expelindo o óleo para fora. Então sempre cheque a rolagem dessa bike, veja se ela não tem folgas, né? Essas folgas você pode facilmente perceber fazendo alguns apertos, alguns ajustes aqui na bicicleta, como a gente pode ver, né? Então, se ela apresenta algum tipo de folga, essa folga ela precisa ser retirada, né? Então você tem que atentar aí nesse caso se é necessário fazer uma substituição de uma peça ou não, né? Muitas vezes a gente consegue sim tirar algumas folgas da bicicleta, um bom mecânico vai fazer isso para você, porém às vezes é necessário fazer a troca da peça. Então atente a esses pontos, né? A folga pode ser sim um mau sinal. Os pneus podem ser substituídos com bastante facilidade. Porém, né, se você não quer fazer a troca de pneu logo que você compra a sua bicicleta, você tem que atentar ao estado e à vida útil dele, pois afinal de contas um pneu é um ponto de contato com o solo e é um ponto de segurança também. E também um pneu pode falar muito de como era o uso dessa pessoa que é dono dessa bicicleta, né? Se você vê com um pneu muito desgastado, demonstra que ele não tinha tanto cuidado assim na hora de fazer as suas manutenções. Pois todo mundo sabe que um pneu muito gasto pode ser prejudicial para o ciclista. Antes de continuar o vídeo, já vou fazer um convite para vocês. Se vocês estão gostando do nosso conteúdo, estão gostando do nosso material, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, que para nós é bem importante para poder continuar produzindo conteúdo para vocês. Bom, outra coisa que a gente pode olhar com bastante frieza é a questão do preço e do valor da bicicleta. Em muitas cidades, a gente fala para o Brasil todo, né? A gente tem ciência de que às vezes a gente até recebe mensagens aí do Nordeste, de lugares bastante longe, né, de nós aqui. O preço ele pode variar muito, certo? Pois afinal de contas existe a questão de escassez, existe a questão de muita oferta, então tudo isso faz com que o preço de uma bicicleta possa sim variar bastante. Porém o valor dela é um valor médio. Para isso você pode utilizar de sites que são, vamos colocar aqui como balizadores de valor. Sites como o Cimesh, sites como o OLX, você consegue ver isso também no Mercado Livre, muitos marketplaces do Facebook, por exemplo, conseguem ali então ter alguma base de valor. E neste ponto você precisa tentar se não está muito cara, com um valor muito alto, e também se não está com um valor muito baixo. Se o valor está muito baixo, você tem que ter um pouco de cuidado, primeiro em relação à procedência, pois afinal de contas a gente sabe que existe infelizmente um mercado muito forte de bikes roubadas, né? Então não seja um coautor de crimes, tá? Isso é muito importante a gente citar. Desconfie daquele preço muito baixo, pois afinal de contas ele pode estar maquiando alguma coisa. Um outro ponto, preço muito baixo pode ser também uma bike que já tem algum problema que está escondido, né? Uma bike com uma trinca no quadro, uma bike que daqui a pouco foi feita uma solda e essa solda não vai suportar. Então desconfie de bikes com um preço muito baixo, pois afinal de contas elas podem estar escondendo alguma coisa. E também, né, muito vai da negociação. Se você encontra aquela bike em bom estado, se ela está realmente valendo a pena, dê uma negociada, pois afinal de contas ela é um pouco mais fácil de ser negociada do que com lojas, né? Normalmente as lojas tendem a ter preços um pouco mais fixos. Se você compra no particular, você pode dar uma negociadinha, você tem o poder de negociação, principalmente se você paga à vista, né? Então isso hoje em dia causa bastante diferença. Certo, galera? O vídeo de hoje era bastante simples, são dicas muito práticas que você pode fazer aí mesmo na sua casa, visando te ajudar na hora de fazer a escolha de uma bicicleta. É um item muito importante, atente muito à questão da segurança, pois afinal de contas, uma bicicleta pode causar graves acidentes se não for bem cuidado. A gente espera ter ajudado vocês. Caso vocês tenham mais alguma dica para deixar, deixem aqui nos comentários que a gente busca responder todo mundo. Fechou? Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, já deixem um like e ativem as notificações, que para nós também vai ser muito importante. Valeu, galera, e até uma próxima!